Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Que momento precioso que o Senhor nos concede, que palavra tão cheia de vida e de graça Ele nos deu nesta manhã, aqui nesta mesa. E como é especial para nós poder reunir todas as manhãs e participar desta mesa. Comer e beber do Senhor, nos sentir dignos por causa da grandiosidade daquela obra redentora lá da cruz do Calvário. Bendito é o nosso Senhor. Nessa segunda parte, meus amados irmãos e irmãs, eu quero iniciar uma série de estudos sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Hoje nós vamos ter apenas uma introdução, conto com as orações dos irmãos, para que nós venhamos estudar este assunto aos pés do Senhor. Meu desejo é que cada pessoa possa ouvir esta palavra, refletir a sua vida, tanto como membro do corpo de Cristo, como também refletir a vida da igreja, à luz da palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude a ver a grandiosidade deste assunto. Então, meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias aqui em Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 7 diz: Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, diz isto: Eu conheço as tuas obras, teu árduo trabalho e paciência, e que não pode suportar os maus, e provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sofrestes, tiveste paciência, trabalhaste arduamente por amor do meu nome e não esmoreceste. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes. Arrepende e pratica as primeiras obras. Pois senão venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas tens isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos e irmãs, quando leio esta porção da palavra, eu vejo tantas lições que podemos aprender, tantas verdades que podemos extrair, tantas riquezas que necessitamos alimentar, aprofundar. O meu desejo ao estudar este assunto é mostrar para os irmãos o verdadeiro sentido, o verdadeiro caráter da igreja. E podermos refletir juntos onde foi que a igreja se desviou, como os desvios eles vieram ocorrendo desde o primeiro século e quais são as suas consequências hoje e o caminho da restauração. Porque se nós olharmos honestamente, refletirmos sobre este assunto honestamente, aos pés do Senhor, nós teríamos que dizer para todos os irmãos: voltem para suas casas, que tenhamos um tempo de oração juntos, com um só foco, e depois perguntaremos ao Senhor se vale a pena, ou se é dessa forma que nós devemos reunir. Porque corremos o grande risco, irmãos, de caminhar para a frente, sem conhecer a história da igreja. É fundamental
para todo cristão que deseja ter uma vida espiritual madura, um cristão que deseja entender o seu chamamento, vocação, conhecer o propósito de Deus, estudar a história da igreja. Um dos grandes pontos que define a cegueira espiritual dos nossos dias é a questão da ignorância quanto à história da igreja. Nós não podemos ser um povo que achamos que não temos história. Nós temos história, sim. A Bíblia é um livro de história. Podemos defini-lo como o livro que conta a história da mente e do propósito de Deus. Ou podemos ver a mente e o propósito de Deus por meio da história. Então nós não podemos, de forma alguma, estudar essas 7 cartas sem ver a história. Agora, existem pontos que nós temos que, antes de adentrar de forma doutrinária, expositiva, nós ainda precisamos ver. Primeiro, não é curioso, irmãos, que o Espírito Santo inspirou João a escrever este assunto das 7 cartas no livro de Apocalipse? Quando você ouve falar do livro de Apocalipse, o que te vem à mente? Os últimos dias. Podemos pensar assim, o livro de Apocalipse é o livro que trata das últimas coisas. Se nós acharmos que o livro de Apocalipse se resume aos últimos dias, e não compreender a totalidade da grandeza, da revelação deste livro, nós vamos interpretar Apocalipse de uma maneira muito imediata. Por que não dizer de maneira superficial? Apocalipse é um livro de história. Em primeiro lugar, Apocalipse, em todo o seu conteúdo, é a revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque este livro começa com uma grande visão. A visão que João teve daquele sublime sumo sacerdote. Isso está registrado no capítulo 1. E esta visão do capítulo 1 é a visão que governa todas as demais visões deste livro. Então podemos até dizer assim, o que temos a partir do capítulo 1 são visões. E o que temos no capítulo 1 é a visão. Então, visões e a visão. Essa visão do capítulo 1 é a visão governante. É a visão sobre a qual tudo se desenvolve. Você não vai poder interpretar nenhum evento de Apocalipse se você não tiver a revelação desta visão do capítulo 1. A visão do nosso supremo sumo sacerdote. Porque ele é a chave da escatologia, ele é a chave de toda a interpretação da Bíblia, em especial aqui o livro de Apocalipse. Interpretar Apocalipse, a parte de Cristo, é permitir que o inimigo tome a nossa mente humana para poder nos levar ao pântano da axiologia. Isso, irmãos, não produz vida. Então, como eu estava dizendo, não é curioso nós encontrarmos aqui essas 7 cartas no livro de Apocalipse? Porque se tratando da igreja, não seria mais interessante para Deus colocar o assunto das 7 cartas no livro de Atos? Ou por que não colocar essas 7 cartas, as outras 7 cartas apostólicas, para as quais Paulo escreveu? Nós poderíamos ter as 7 cartas de João. Uma carta à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porém, o Espírito Santo, ele colocou essas 7 cartas dentro do livro de Apocalipse. E isto não é mera coincidência. Isto tem propósito, inclusive propósito escatológico. Porque se pensarmos no livro de Apocalipse de uma maneira escatológica, isto é, eventos que de maneira estrita apontam
para a última fase da obra de Deus, então nós podemos concluir que estas 7 cartas, de maneira profética, elas apontam para a igreja que viverá a última fase da obra de Deus. Mas não somente isso. Como eu disse, não podemos ignorar a história. Porque sabemos que cada uma destas igrejas existiram de fato. Cada uma dessas igrejas viveram suas realidades contextuais. O curioso no livro de Apocalipse é a maneira como Deus se revela, como por exemplo, você estuda sobre os 12 fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. No capítulo 21. No capítulo 21, versículo 14, João vai dizer que cada uma daquelas pedras, dos fundamentos da muralha da Nova Jerusalém, está relacionado com os apóstolos de Cristo. Então podemos dizer o seguinte, que o Espírito Santo conta a história dos apóstolos em cada um daqueles fundamentos. Isso não é curioso, irmãos? É claro que é. Se você pegar a pedra de jaspe e você conferir lá em Marcos capítulo 3, você vai descobrir que jaspe é a pedra de Pedro. Você vai relacionar cada pedra no capítulo 21 a partir do versículo 17 de Apocalipse. E se você pegar Marcos capítulo 3 a partir do versículo 6, você vai relacionar cada apóstolo com uma pedra. Então você vai descobrir que Pedro é jaspe. E quando você estuda a pedra de jaspe, com tudo que nós podemos estudar, tanto na questão da química, como na questão da teologia, como na questão dos manuscritos, você vai ver que em algumas versões não tem a palavra jaspe, até porque o jaspe é uma pedra opaca. E quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que esta pedra é muito importante na Nova Jerusalém, porque diz que a parte externa da muralha é de jaspe. Mas se você pegar uma pedra de jaspe, ela é uma pedra opaca. Você coloca ela na direção do sol, ela não reflete a luz do sol. Então fica um pouco desconexo isso. Então nós precisamos aprofundar os estudos, nos manuscritos, nos livros nas versões mais antigas. E se você fizer isso, você vai descobrir que algumas versões não tem a palavra jaspe. A palavra ali é diamante. Diamante. Mas se você estuda a história de um diamante, você vai ver que isso tem muito a ver com a vida de Pedro. Porque Pedro, a palavra Petros é torrão. E desse torrão, Deus fez uma pedra preciosa. E se você estudar o diamante, você vai descobrir também que o diamante ele tem um elemento químico muito simples, muito comum, que todos nós temos em casa e eu creio que a gente não dá valor. Alguém deve ter um pedaço de carbono, de carvão, na sua casa. E quem se importa com isso? Mas o carbono, ou carvão, é o elemento que compõe o diamante. A diferença é que para um carvão se tornar um diamante, você tem que levar ele às profundezas da terra. Ao calor e à pressão. Então, se você leva ao calor e à pressão, a um calor de mais de 5.000 graus, onde a atmosfera atinge 100, a uma pressão profunda, aquele carvão vai se tornar um diamante. Essa não é a história de Pedro, irmãos? Aquele torrão que o Senhor Jesus foi trabalhando o seu caráter, não desistiu dele. Quanto o Senhor persistiu com aquele homem impulsivo. Então você vai descobrir que Deus escreveu a história de Pedro naquela pedra. Porque quando você estuda o livro de Apocalipse, fala que o jaspe é um jaspe cristalino. E tudo que você vai, se você entende um pouco de pedra, você vai saber que o jaspe não é cristalino. Então nós temos que ser muito cuidadosos no exame e no estudo da palavra de Deus. Estude o apóstolo João, você vai descobrir que na Nova Jerusalém a pedra de João é calcedônia. Calcedônia. E tem muitas curiosidades na Calcedônia, que tem tudo a ver com a vida de João, me perdoe. A história de João é contada ali, o ministério de João é contado nessa pedra.
Porque ela existe em função de cobrir, ela surge na natureza através de espaços de outras pedras. Então, quando você estuda, eu não tenho tempo para falar sobre isso, você vai ver que ali que a calcedônia, os átomos da calcedônia vai se formando em espaços. Quando você estuda o ministério de João, você vai ver que o ministério de João foi aquele que surgiu para cumprir espaços deixados por outros. Ou a calcedônia é uma pedra que se esconde por detrás de outras. Se você estudar a vida de João, é justamente isso. Olha o livro dele. Como ele se referia a ele no seu livro? Alguém se lembra? Eu vou lembrar. Aquele discípulo. Ele sempre ele refere a si mesmo, aquele discípulo a quem o Senhor amava. Porque João não tinha uma vida centrada em si mesmo. Essa é uma característica da calcedônia. A calcedônia, ela surge nos espaços deixados por outras pedras. Quando você vai estudando a vida de João, foi justamente o que ele fez. Quando Timóteo deixou espaço na igreja de Éfeso, quem foi servir na igreja de Éfeso? João. Ele sempre vai suprir o espaço deixado por outros. Quando todos os discípulos morreram, quem havia permanecido ainda vivo? João. E aí houve as grandes controvérsias teológicas em torno da pessoa e natureza do Senhor. Não tinha nenhum apóstolo aqui para poder falar nada. Aí João escreve um evangelho, o evangelho de João. Este foi o último escrito dele, o evangelho de João foi o último dos seus escritos. Sabe por quê? Porque agora ele vai complementar o espaço que havia sido deixado pelos três. Mateus apontou Jesus como o rei, Marcos enfatizou Jesus como servo, Lucas como filho do homem, faltava um espaço ainda, mostrar Jesus como Deus. Quem foi que preencheu esse espaço? João, irmãos. Estão vendo? João, porque o ministério dele é preencher os espaços. É assim que surge a calcedônia. Por que eu estou contando essa ilustração? Para mostrar para vocês também que nessas 7 igrejas, da mesma forma que o Espírito Santo usou 12 pedras para nos revelar a profundidade da obra transformadora de Deus na nossa vida, assim como ele trabalhou nos apóstolos, ele também está trabalhando em nós, que é isso que nos diz as pedras preciosas. Ele vai usar aquelas 7 cartas, as 7 igrejas, para falar sobre a sua igreja nesse tempo final. Então aqui nós somos encorajados a olhar a história e também a nossa realidade. Quando nós confrontarmos essas duas coisas, sem dúvida alguma, extrairemos grandes lições espirituais. O que eu quero deixar aqui para vocês é apenas uma introdução ao estudo da igreja de Éfeso. Para estudar essa carta, nós precisamos ver pelo menos 3 porções da palavra. A primeira é muito longa, eu não vou ler, apenas citar alguns pontos. A segunda é menor, são poucos versículos. E a terceira é apenas um versículo. Então deixe-me mostrar para vocês os textos referentes à igreja de Éfeso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Porque foi justamente aqui onde Paulo chegou à cidade de Éfeso. Não vamos ler, mas eu quero encorajá-los a fazer isto. Quando Paulo chegou à cidade de Éfeso, houve muitos acontecimentos. E um deles eu quero citar para vocês. No versículo 8 do capítulo 19, diz que entrando Paulo na sinagoga, falou com ousadia por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas alguns se tornaram desobedientes e falando mal do caminho, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, discutindo todos os dias na escola de um homem chamado Tirano, e isso por espaço de 2 anos, de maneira que
todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor. Essa porção aqui é muito interessante. Então você vai ver que muitas coisas começaram a acontecer a partir disso. O versículo 17, a parte final, diz assim: e caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Versículo 18, muitos dos que creram vieram confessando e dando conta das coisas que praticavam. Muitos dos que praticavam magia trouxeram os livros e os queimaram diante de todos, calculando o preço, acharam que era 50.000 peças de prata. Assim crescia e se fortalecia poderosamente a palavra do Senhor. Então estão vendo aqui, é apenas um pequeno resumo de como iniciou a obra de Deus em Éfeso. Éfeso se tornou o centro da obra. Aqui vocês podem ver que durante 2 anos, Paulo se dedicou dia e noite ministrando o evangelho aqui nessa cidade, a esta igreja. Vamos para uma outra porção. Aqui no capítulo 20, a partir do versículo 17, só vou mencionar, quando Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, ele enviando pois de Mileto a Éfeso, fez chamar os anciãos da igreja. Então os anciãos lá de Éfeso foram encontrar com Paulo. Versículo 20, Paulo diz assim: como não deixei de vos anunciar nada que fosse útil e de vos ensinar publicamente pelas casas. Tome todos esses textos, para que vocês possam ter um quadro daquela igreja. Porque se nós esquecermos disso aqui, o que nós vamos estudar, irmãos? Vamos estudar a palavra de Deus sem um fundamento doutrinário. Sabe por que existem tantos ensinos falsos? Tantos ensinos mentirosos, heréticos, sem conteúdo, sem vida? É porque nós perdemos a inspiração de fundamentar a palavra de Deus na sua exposição. Então observe isso aqui. Versículo 28 a seguir. Paulo vai dizer, portanto, agora ele vai dizer àqueles anciãos: olhai por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele adquiriu para si, por meio do seu próprio sangue. Porque eu sei, preste atenção, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos. Lembra lá no versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse? Eles resistiram a esses lobos, não sabemos por quanto tempo, mas eles já estavam lá, aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Então Paulo está falando aqui para eles: lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas, para arrastar os discípulos após si. Portanto, vigiai. A palavra vigiai que significa cuidado, mantenham o território, estejam atentos. Lembrando que, por 3 anos, não esqueçam, não esqueçam. Porque se tem uma coisa que Satanás trabalha é na nossa memória. Irmãos, como nós temos facilidade de esquecer as coisas fundamentais e nos dedicarmos nas coisas triviais. Como é triste você ver como as pessoas esquecem das coisas fundamentais em suas vidas. Então ele diz, lembrando que por 3 anos, de noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas. Que coisa linda, irmãos. Então você pode ter ideia como que Paulo pregava? Sabe como que Paulo pregava em Éfeso? Ele pregava chorando. Imagina isso, irmãos. Durante 3 anos, ele pregava com lágrimas. É como se Paulo tivesse uma insistência comovente, com lágrimas. Está vendo aqui? A cada um
E agora, irmãos, encomendando-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e vos dar herança com todos os santificados. Então, esta é a segunda porção. Vamos para a terceira. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do 3 ao 5, porque tem uma palavra que nós vamos precisar dela para interpretar a carta que João escreveu à igreja de Éfeso. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Como te roguei, essa palavra roguei é muito forte, irmãos. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Não é o que ele havia dito para os anciãos de Éfeso? Lobos vorazes, homens que se levantarão no vosso meio para arrastar alguns após si. Paulo já havia advertido isso. Agora ele diz para Timóteo: Timóteo, eu te peço encarecidamente. Está vendo aqui? Encarecidamente, fique em Éfeso. Exorte, advirta alguns que não ensine outra doutrina. Irmãos, paremos aqui. Quando você vê essa frase, outra doutrina, outro ensino, deixe-me te ajudar a refletir. Com certeza todos vocês, alguma vez na vida, já leram a carta à igreja de Éfeso, que Paulo escreveu. Uma carta com 6 capítulos e 155 versículos. Nesses 155 versículos, nós podemos encontrar a mais elevada revelação do caráter, da natureza, da dignidade, da essência da vida da igreja do Senhor Jesus. Até hoje, irmãos, nunca foi produzido um livro que tenha tamanha profundidade sobre a vida da igreja, o seu chamamento, sua natureza, sua vocação, seu testemunho na terra. Nunca. Existem milhares de livros que foram escritos para falar da igreja, mas nunca houve, como nunca haverá, um livro como a Epístola aos Efésios. E se nós compararmos a Epístola aos Efésios com a carta à igreja de Éfeso, nós podemos achar que não é a mesma coisa. O que foi que aconteceu, irmãos? Você sabe o que significa essa frase, outra doutrina? Quando eu vejo esta frase, outra doutrina, inevitavelmente isso me leva a refletir sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O que Paulo escreveu no capítulo 1? Como poderíamos denominar o capítulo 1 da Epístola aos Efésios? O supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Vamos colocar isso de maneira mais prática. A igreja, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo. Quantos dias nós poderíamos gastar para estudar só esse tema? Sabe quantos dias eu acredito? Talvez toda a eternidade, e não vamos esgotar. Não estou exagerando. Você não tem como concluir este assunto de um dia para a noite. Pegar todo esse capítulo 1, onde Paulo vai descrever o eterno e glorioso, supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a igreja, ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Nós, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este Deus, Pai, bendito, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, ele vai começar a citar essas bênçãos. Aí ele cita a primeira delas. Qual é a primeira delas? Dessas bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A primeira é que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu te pergunto, quantos livros poderiam ser escritos só para falar deste tema? Qual tema?
que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Irmãos, ninguém consegue chegar lá se não passar por essa maravilhosa epístola. Que a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Que para esta igreja experimentar isso, aí ele vai citar um outro assunto ali, que essa igreja ela foi predestinada para ser colocada numa posição de adoção como filhos. Esta igreja são os filhos predestinados. A predestinação tem a ver com a filiação. Aí não somente isso, irmãos. Então aqui nós já temos outros assuntos. Dentro deste supremo e eterno propósito de Deus. Primeiro, Deus na sua sabedoria infinita, no conselho eterno da sua vontade, Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos desejou em Cristo. Um desejo que foi produzido dentro dele pela sua própria compulsão de amar. Por isso Jesus, o seu Filho, é colocado neste capítulo 1 como o amado. Mas não somente escolhidos, predestinados, ele fez muito mais ainda. Paulo vai colocar ali no versículo 10 sobre o mistério da sua vontade. Versículo 9, aliás, me perdoe. O mistério da sua vontade. Aí ele constrói isso nos versículos 9, 10, vai subindo. Ali no versículo 14, ele vai falar sobre o penhor do Espírito. Essa palavra penhor é o pagamento inicial para uma compra. Quando você adquire uma grande propriedade, você faz o pagamento final e depois o pagamento final. A palavra penhor é isso. Ele nos deu o penhor do seu Espírito. Aí ele começa a subir as alturas desse supremo propósito para nos revelar coisas grandiosas. Aí ele faz uma oração. Por que Paulo ora no capítulo 1? Porque o que ele estava para comunicar era tão alto, tão elevado, tão grande, tão supremo, que ele não encontrou outra maneira a não ser ir aos pés do Senhor e orar. Então ele ora para que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Ele ora para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Aí ele vai mostrar mais ainda nessa oração, vai expandir essa oração. Aí ele vai falar nessa oração sobre o supremo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo dentre os mortos, para colocar ele acima de todos os principados, potestades, de todo nome que se possa referir, e para que ele pudesse ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja. Aí ele vai dizer, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, completa todas as coisas. Que propósito é esse, irmãos? Aqueles que um dia foram escolhidos antes da fundação do mundo e predestinados para a filiação, é a igreja, é o corpo de Cristo, é a plenitude de Cristo. Cristo e a igreja formam um corpo, ele o cabeça e ela, o seu corpo. É aqui que o propósito de Deus tem a sua consumação final. Como é que você vai entender isso, irmãos? Como que nós vamos abandonar o verdadeiro ensino e colocar outra doutrina sobre a igreja? Como? É o que está acontecendo em Éfeso, irmãos. É o que aconteceu na história. A igreja perdeu sua identidade. Ela se tornou uma instituição. Uma instituição. Quando você vai estudando várias fases, ela vai para Roma e se torna uma religião. Vai para a Grécia e se torna uma filosofia. E assim ela vai para cada lugar. Aí ela vai para os Estados Unidos, para a América, se torna um negócio. É tudo que nós temos hoje. Instituição, religião e negócio. Ela deixou de ser a plenitude de Cristo, o corpo de Cristo. Que tragédia, irmãos. Ela deixou de cumprir o propósito. Então, estudar as 7 cartas é um chamado urgente para que nós voltemos à vida da igreja, conforme a mente e o propósito de Deus.
Outra doutrina não, irmãos. E o capítulo 2? Como que nós vamos entender o capítulo 2 de Efésios? Nesse capítulo 2, eu vou ser mais rápido aqui. Ele começa dizendo que nós éramos filhos da ira, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. Então você vê, mortos em delitos e pecados, filhos da ira, nós andávamos segundo o curso deste mundo. E como termina o capítulo 2? O capítulo 2 termina dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, fundamental, na qual todo o edifício, ele cresce, ajustado, para ser um templo do Espírito Santo. Então aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, eles foram predestinados, eles foram destinados, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser um templo, um santuário. No capítulo 1, ele é o corpo de Cristo. No capítulo 2, ele é o templo do Espírito Santo. Então você consegue entender quando Paulo diz assim: eu vos ensinei todos os desígnios de Deus, eu vos ensinava com lágrimas. Eu não sei o que Paulo pregava à igreja de Éfeso. Nós sabemos só o que ele escreveu a ela. Então eu me atrevo a dizer, isso eu falo de maneira particular e pessoal, que possivelmente a epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso tenha a ver com o conteúdo que ele ensinou a esta igreja. Quando ele diz assim: eu vos ensinei todos os desígnios de Deus, durante noite e dia, chorando, eu vos ensinei. Então, quando eu leio essa carta, eu penso que Paulo ensinava essas verdades chorando, dizendo para a igreja: vocês são o corpo de Cristo. Ele é o cabeça exaltado. O Pai o colocou acima de todo principado e potestade. Porque nessa carta tem algumas particularidades que você não encontra nas outras cartas. Aqui Paulo exagera nos superlativos. É uma carta cheia de exageros. Ele nunca vai dizer uma coisa só. Quando ele está para dizer algo, ele vai empilhando frases sobre frases. Do ponto de vista literário, isso é inútil. Porém, Paulo não fazia assim. E por que não fazia assim, irmãos? Por uma única razão. É como se ele estivesse tão embriagado. É como se ele estivesse tomado de uma emoção dos céus. Quando ele pôde ver o que era a igreja. Aqueles os quais ele um dia tentou apagar da face da terra. Aquela que um dia ele tentou riscá-la do mapa. Ele perseguiu com tanto ódio, e agora ele descobriu que ela é a noiva do Cordeiro. Ela é aquela amada do capítulo 5, é o templo do Espírito do capítulo 2, é o mistério de Cristo do capítulo 3, é o grande soldado do capítulo 6. Consegue ver isso, irmãos? É esse corpo glorioso do capítulo 1. Se Deus exaltou Cristo de tal forma na ressurreição para que ele fosse o cabeça dela. Então, irmãos, eu creio que quando Paulo pôde ver isso, ele não tinha como não falar chorando desses assuntos. Assim é a igreja. Não podemos pregar outra doutrina acerca dela. No capítulo 3, ele vai dizer que ela é o mistério de Cristo. Capítulo 3, versículo 4. Se você for ler o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, lá no final ele vai falar sobre 4 medidas: altura, largura, comprimento e profundidade. Se você examinar de maneira hermenêutica essa porção aqui do capítulo 3, no versículo 18, você vai ver que essas medidas, elas estão aparentemente de formas desconexas. Elas não estão conectadas. Essa desconexão que existe, aparentemente essa desconexão que existe, deve nos levar a uma maior reflexão, porque Paulo escreveu inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Então, quando ele coloca essas medidas que estão aparentemente desconexas, aqui no capítulo 3, do versículo 18, você vai ver, irmãos, que ele vai falar de 4 dimensões nesse capítulo 3. Ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro ele vai falar sobre o mistério, a igreja, o mistério de Cristo.
Depois ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo, no final do versículo 8. Depois, ele vai falar de maneira tão gloriosa sobre a dispensação do mistério. Dispensação do mistério. Versículos 9 e 10 ele vai falar essas duas grandes verdades que eu vou citar. Dispensação do mistério e depois a multiforme sabedoria de Deus. E no versículo 11 ele vai falar sobre o supremo propósito de Deus em Cristo. Então é curioso isso, porque essas 4 frases vão falar para nós sobre essas 4 dimensões. Então como que nós podemos definir o capítulo 3, esse mistério de Cristo, da Epístola aos Efésios? As 4 dimensões da igreja. A primeira, insondáveis riquezas de Cristo. A segunda, a economia do mistério de Deus, que tem a ver tudo com a igreja. Terceiro, a multiforme sabedoria de Deus, quando ele diz assim, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, de principados e potestades dos lugares celestiais. Dessa multiforme, a palavra é múltiplas facetas. E depois no versículo 11 ele vai falar sobre o supremo propósito de Deus em Cristo. 4 dimensões. Então, irmãos, como ensinar outra doutrina? Por que que Paulo descreve essas verdades acerca da igreja, irmãos? Porque isso não poderia ser mudado. E mudou. Isso mudou, irmãos. A igreja perdeu a sua vocação, perdeu a sua identidade, ela virou instituição, governada por homens. Aqueles anciãos que tinham um papel espiritual, eles se tornaram profissionais. Aquelas funções espirituais se tornaram títulos e outros foram acrescentados. E ninguém se importa, ninguém se incomoda. É como se vivêssemos nas trevas da ignorância e da realidade espiritual fosse confortável. Satanás, ele faria de tudo, irmãos. Ele deixaria de ser o nosso inimigo e andaria de mãos dadas conosco, só para que nós não nos sentíssemos incomodados. Satanás estaria disposto a negociar o inferno conosco, para que nós pudéssemos sentir uma falsa paz, uma falsa alegria, um falso sucesso, uma falsa aprovação, para que nós vivêssemos fora do propósito eterno de Deus. Ele andaria de mãos dadas conosco. Ele nos daria os reinos deste mundo. Tudo aquilo que Jesus rejeitou na tentação, de ser popular, de não transformar pedras em pães, ele nos tornaria populares. Jesus não quis pular do pináculo do templo e ser amparado pelos anjos. Satanás nos tornaria espetacular. Ele está disposto a nos tornar uma igreja espetacular, uma igreja popular, uma igreja que todo mundo gosta, o mundo gosta. O mundo ama essa igreja. O mundo não tem que gostar de nós, irmãos. O mundo precisa sentir temor quando nós estamos presentes, porque luz, quando ela entra nas trevas, ela dissipa as trevas. Trevas não têm poder sobre a luz. Quando as trevas têm poder sobre a luz, é porque essa luz, ela está ofuscada. Então preste atenção no que eu estou te dizendo. O mundo não tem que gostar de nós. O mundo é uma oposição a nós. O mundo crucificou o nosso Senhor. O mundo não ama o nosso Senhor. Nós não vamos ser desagradáveis. Nós não somos desagradáveis. A igreja de Antioquia não era desagradável. A igreja do Senhor não é desagradável. A igreja é uma resposta. O seu lar tem que ser uma resposta na sua rua. O seu apartamento tem que ser uma resposta no bloco que você mora. Você precisa ser uma resposta no seu trabalho. As pessoas precisam olhar para você e sentir vida, sentir presença de Deus, sentir temor de Deus. Você tem que falar na hora certa, porque a sua palavra tem que ser uma espada que perfura, uma espada que corta, uma espada que penetra. Você tem que ser uma voz de Deus, porque quando você falar, a voz do Senhor, ela é luz, ela vai trazer clareza, ela vai trazer discernimento, ela vai mostrar caminhos. A igreja não pode perder o seu brilho. A igreja não pode perder o seu testemunho como sal. E é isso que aconteceu, irmãos. Então, no capítulo 4, como nós vamos ver a igreja?
Se você estudar esse capítulo, você vai ver que ele é dividido em dois temas: unidade e santidade. Unidade e santidade. Podemos chamar de comunhão e vida. Comunhão e a vida da igreja. Os versículos 1 a 7 é o assunto da unidade, da comunhão. Não é uma comunhão baseada em amizades superficiais. É aquilo que está em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, no qual fosse chamados à comunhão do seu Filho. Aquela comunhão que o Filho eternamente viveu no Pai. Aquela comunhão onde se tornou o fundamento, o eixo, por onde todas as atividades da Trindade sempre se moveram. Comunhão é a base da vida, do relacionamento e de todo o trabalho de Deus. Deus nunca trabalhou no isolamento. Ele sempre trabalhou na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. É esta a verdade acerca da comunhão da igreja. Unidade. Aí você vai ver ali os ministérios. Aí depois você vai ver que a partir do versículo 8, você vai ver essa questão dos ministérios até o versículo 12. E depois a parte final vai falar de vida de santidade. Unidade e santidade. Vida e o caráter da igreja. Vida e serviço, podemos também colocar. Capítulo 5, o que nós vamos ver no capítulo 5 da Epístola aos Efésios? A partir do versículo 25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você vai ver ali o grande acontecimento da cruz do Calvário. Ele morreu pela igreja, ele se entregou por ela, para que ele pudesse apresentar lá na eternidade a si mesmo uma igreja gloriosa. Então nós vamos ver a igreja, a noiva de Cristo. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí Paulo vai dizer assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele vai dar todos os detalhes dessa armadura. Então como que ele apresenta a igreja no capítulo 6? Como um soldado. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o templo do Espírito. Ela é o mistério de Cristo. Esta igreja está aqui para exercer sua santidade, vida e serviço. Ela é a noiva de Cristo. Ela é o grande soldado espiritual. Então, irmãos, como nós podemos deturpar a doutrina da igreja? Então, Paulo está exortando Timóteo. Nós não terminamos ainda de ler os textos, mas em respeito ao horário, nós vamos terminar por aqui. Mas quando voltarmos, se o Senhor permitir, nós voltaremos a partir do livro de Timóteo. Faremos novamente a leitura. E vamos entender detalhes importantes ali, para compreendermos esta carta que João escreveu à igreja de Éfeso. Sabe o que significa Éfeso, irmãos? Desejável. E por quê? Por que começa com esta igreja? Por que não começou com Laodiceia? Por que não começou com Filadélfia? Por que começou com Éfeso? Nunca mude os fundamentos da Bíblia. Primeiro é doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Atos 4:2. Sempre as ordens e os fundamentos da Bíblia não podem ser mudados. Por que começou com Éfeso? Em todos os sentidos, é claro. Porque essa igreja significa desejável. O Senhor ainda não perdeu o desejo pela sua igreja. Ele anela por ela. Ele está batalhando por esta igreja. Ele não está de braços cruzados. Ele ainda tem um povo nessa terra. Ele está reivindicando esse povo para ele mesmo, para si. Porque é este povo que vai apressar a volta do Senhor Jesus. É este povo, aqueles que estão descritos na última parte do capítulo 11 de Hebreus e a primeira parte do capítulo 12, onde ele diz assim, para que eles quem? Olha o capítulo 11, toda a galeria dos heróis da fé, toda a história da igreja ali, para que eles, sem nós, esse nós aqui de Hebreus 11 é quem? Aqueles nós, aqueles irmãos ali, podemos colocar esses nós aqui, dentro do contexto da epístola e da história de Hebreus? De forma alguma. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo que foi escrito para nós. Para nós quem? Nós que estamos vivendo o presente. A Bíblia, ela tem uma história do passado,
e ela aponta para uma história no futuro. Passado, presente e futuro está dentro deste livro. E quem é responsável por este livro, em termos de cumprimento? Sempre aqueles que estão vivendo o presente. Então quem hoje precisa responder a Deus por esse livro? Nós. Então essa expressão nós, aqui em Hebreus 11, não se refere no seu cumprimento, em termos de realidade, àqueles irmãos para os quais esta carta aos Hebreus foi escrita. Se nós, eu e você, todos nós aqui, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoados ali, no versículo 40 de Hebreus 11, é completos. A palavra ali dá o sentido de plenitude, amadurecimento. Aperfeiçoados ali não quer dizer sem pecado, mas o sentido ali é de completar. Para que eles, sem nós, não tivessem suas carreiras completadas. O que quer dizer isso? Ele diz, por haver Deus, aí é o versículo 40, me perdoe, provido coisa superior ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, não fossem concluídos. Deus trouxe você para esta presente hora, para concluir todo o trabalho que Ele começou com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com os pais da igreja, com todos aqueles que vieram antes de nós, com todos aqueles que passaram antes de nós, e hoje nós estamos vivendo o presente. Então, nosso papel, irmãos, é cumprir o nosso chamamento como igreja do Senhor Jesus. Por isso nós temos que olhar para essas 7 cartas com extrema responsabilidade. Então que o Senhor provoque isso no nosso coração, um grande temor, uma grande responsabilidade para com a leitura desta carta à igreja de Éfeso. Coragem os irmãos a fazerem isto. Leiam todas essas porções que eu citei aqui. Leiam o capítulo 19. Leia o capítulo 20, a partir do versículo 17. Leia os versículos 3 a 5 de 1 Timóteo, capítulo 1. Depois você leia Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Deixa o Senhor falar o seu coração. Você vai ver muitas coisas grandiosas. Que o Senhor vos abençoe. Pai, no grande nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos. Te agradecemos, Senhor. Pedimos o teu socorro nesta manhã sobre esta palavra que o Senhor tem nos dado aqui. Nós precisamos dessa palavra, Senhor. Nós não precisamos de palavras que venham massagear o nosso ego, mas palavras que despertem a nossa responsabilidade, o nosso chamamento, a nossa vocação, para que nós venhamos nos posicionar nesta hora tão difícil, Senhor, que o teu povo tem vivido aqui nessa terra. Então nos ajude, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar. Nós estamos aqui aos teus pés, Senhor. Senhor, há quantas pessoas fracas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas espiritualmente mortas, Senhor, podem até estar aqui nesta reunião, mas que o teu Espírito Santo, esse fôlego de vida, esse sopro eterno, ele possa de maneira especial, ó Deus, soprar vida dentro de nós através da tua palavra. Esta palavra que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, venha Ele soprar para dentro de nós, para que possamos, Senhor, viver de maneira integral a vida do corpo de Cristo, para que possamos, Senhor, ser esse templo do Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos viver toda a riqueza das realidades espirituais, daquilo que é a igreja, esse mistério de Deus em Cristo. Nos ajude, Senhor, a cumprir a nossa vocação e o nosso chamamento. Nos corrija, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.